estamos iniciando mais uma edição do podcast da IBC, conhecido como IBCcast, disponível nas plataformas da IBC do YouTube, Deezer e Spotify. Então, se você não conhece, eu desafio você a entrar nessas plataformas, digitar @IBC Fortaleza e ficar a par de um conteúdo maravilhoso que a gente disponibiliza para você. E hoje nós teremos um tema muito bacana, baseado no livro de Jó. Se você está fazendo a leitura bíblica, eu acredito que você já tenha passado por ele. Então, aproveita, escuta ou assiste esse podcast e complementa a sua leitura bíblica. E se você não fez, eu desafio você a fazê-la. E hoje a gente vai ter dois convidados muito especiais aqui com a gente, né? Vou começar aqui pelo meu amigo Daniel Marques. Seja bem-vindo, Daniel. Olá, Aline. Muito obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu queria já dizer que lhe parabenizar, porque na semana passada, quando eu fui apresentar o podcast, foi várias tentativas para eu tentar começar a falar, porque eu começo a rir, não consigo. Então... É isso mesmo. E com a gente também, Daniel, isso é rapidinho você pega, viu? Eu fico nervoso. E com a gente também vai ter tem uma pessoa aqui muito especial, já conhecido da gente, um professor, doutor, uma pessoa muito legal aqui no nosso meio, que tem nos abençoado tremendamente, não só no Mais Bíblia, como em outras instâncias, nos cultos e programações. É um sábio, é um educador, é alguém muito especial aqui no nosso meio, professor doutor Hamilton. Seja bem-vindo. Bem-vindo, pessoal que está nos ouvindo aí. Prazer enorme fazer parte dessa comunidade de Jesus que prima pelo conhecimento da palavra de Deus, acima de tudo, um conhecimento que desça da cabeça para o coração e para a prática. Então a gente está aqui hoje para discutir a questão do sofrimento em Jó e vai ser uma mesa maravilhosa. Obrigado. Vamos lá. E aí, é isso mesmo. Gente, que legal, né? Ter vocês aqui. E sobre um livro até um pouco difícil, né, da gente falar, porque fala de sofrimento, mas é porque antes de conhecer o livro de Jó, a gente tem uma ideia do que é, né? A gente pensa que vai falar sobre o sofrimento, como que ficam os questionamentos, será que Deus está mesmo feliz com o sofrimento, né? Tem muitos questionamentos aí que a gente... se pega, né, Hamilton, né, Daniel, no meio da caminhada. Sim. E a gente está aqui para esclarecer um pouquinho para vocês desse livro tão rico, né, que tem uma lição muito importante aí por trás de tudo que Jó passou. E eu deixo aqui com vocês, Daniel, vamos começar aí esse bate-papo com o professor Hamilton. E o que é que você traz aí para a gente de reflexão, para iniciar aí o nosso podcast? Bom, já vou começar lançando uma pergunta para o nosso professor, né? Isso aí. Eu acho que a gente, olhando para o livro de Jó, a gente vê um livro que mostra um pouco da sabedoria oriental, né? Um livro dos mais antigos da Bíblia, né? E que traz a forma como o povo daquele local e daquela época via a sabedoria, via a filosofia, via a teologia, né? Que talvez a gente possa dizer que seja muito diferente do que como muitos de nós vemos hoje, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, qual é a relação entre a sabedoria oriental que a gente encontra no livro de Jó com a filosofia do Ocidente que nós construímos? Legal. Eu vou aqui já antecipadamente sugerir uma leitura. O nome do livro chama-se Entendes o que Lês, né? Do Gordon Fee e do Douglas Stuart, que são dois estudiosos do Velho Testamento e do Novo Testamento. E eles analisam nesse livro, chamado Entendes o que Lês, as literaturas especiais da Bíblia. Então, sabedoria, evangelho, né? Narrativas, textos escatológicos. E um dos textos é a literatura de sabedoria. Então, ele divide a literatura em sabedoria em 2 tomos, né? O primeiro tomo seria a sabedoria especulativa, que seria um processo de indagação, de dúvida acerca da vida, da ética, da justiça. A gente vê isso em Jó e em Eclesiastes, né? Essa sabedoria especulativa, questionando a existência humana. E depois a sabedoria prática, que a gente vai ver o livro de Provérbios. Então, a gente pode pensar nessa estrutura de divisão dos tomos. Então, Jó estaria nessa categoria de sabedoria especulativa, tá? Mas, basicamente, a literatura de sabedoria do Oriente, ela tem uma perspectiva diferente do ponto de vista da reflexão e do objeto de investigação no tocante à filosofia grega, tá? A sabedoria, a gente pode destacar primariamente, ela é teísta. Ela enxerga o mundo, a realidade, o homem, a ética, a existência, do ponto de vista de Deus.
Inicialmente é uma sabedoria oriental, digamos, politeísta, tá? Então você vê os textos, por exemplo, do Egito, da sabedoria egípcia. É uma perspectiva politeísta. À medida que a história vai evoluindo, a gente vai caminhando para o renoteísmo, que é uma diferença entre o renoteísmo e o politeísmo. O enoteísmo acredita na existência de vários deuses, mas elege um como Deus principal, né? Politeísmo não. Todos são deuses na mesma intensidade. Então, a gente chega então a um momento muito importante na história egípcia, que é a história de Amenhotep IV, né? Que é o esposo da Nefertiti. Há uma coisa muito interessante ali na história do Egito, porque até então o Egito era politeísta. Mas com Amenhotep IV, ele promove o monoteísmo. Então, não há vários deuses, apenas um Deus só, que é o Amon-Ra, que era o Deus principal do Egito. Então, veja só, pouco antes de Moisés, Amenhotep IV já prepara o terreno para o monoteísmo do Velho Testamento. Né? Então, é muito interessante como a história geral caminha com a história bíblica. E, a partir de então, nós temos a inserção de Moisés, né? Mas a gente não perde esse contexto da literatura oriental, que tem essa perspectiva. Né? Apesar que o monoteísmo do Velho Testamento em Moisés não é um monoteísmo que não tem interferência dos deuses na vida, ou de Deus na vida. Por isso é monoteísmo ético. Porque os monoteísmos do Oriente, a pessoa acredita no seu Deus, mas isso não interfere em nada na sua vida. Sim. Né? O Velho Testamento mostra-nos o monoteísmo ético. A crença em Javé, o Deus Supremo, Criador, isso interfere na prática de vida do sujeito. Né? E, além disso, além da sabedoria oriental ser teísta, ela é, acima de tudo, uma sabedoria que visa a vida prática do homem. Né? Como ele vai viver, como ele vai existir, como é que ele vai viver com a sociedade, como é que ele vai se constituir como indivíduo. Então, duas características principais da sabedoria oriental. Ela é teísta, primeiramente, e ela é prática. Se a gente olha para o Ocidente, não. No Ocidente, a gente vai ter a filosofia clássica, e já pensando nos pré-socráticos, né? Anaxímenes, Anaximandro, a perspectiva de entender qual era a origem do universo, qual era o elemento principal, é uma sabedoria ateísta. Ela não pressupõe a existência de um Deus, mas ela acredita na physis, na natureza. Tudo vem da natureza. Então, é uma filosofia ateísta. E, além disso, ela é teórica. Ela não se preocupa, sobretudo, inicialmente, com a vida prática. Ela quer concepções, ela quer trabalhar ideias, né, do ponto de vista da metafísica, o que são as coisas, como elas existem e por que elas existem. Diferente da sabedoria oriental, que ela é prática e teísta. Acho que isso é por aí. Ei, Hamilton, agora tu me lembrou, é engraçado os direcionamentos do espírito, assim, porque você falando sobre esse assunto, na semana passada a gente falou justamente sobre sabedoria, né? E a gente falou que o conhecimento de Deus é o princípio da sabedoria, né? Tá lá em Provérbios. Então, exato. A gente conversou muito justamente sobre de onde vem a verdadeira sabedoria e entendeu que, biblicamente, ela vem justamente do Senhor, né? Isso. Então, a gente diferenciou a simples inteligência ou conhecimento de fatos, de informações, da sabedoria que vem de aplicar corretamente aqueles princípios e valores que o Senhor nos traz para que a nossa prática de vida seja melhorada e abençoe as pessoas, né? Perfeito. Então, eu vejo que essa sabedoria oriental, que vem desde o Velho Testamento, traz essa tradição que tem uma origem completamente conectada com a sabedoria que Jesus mostrou no Novo Testamento, né? Que é uma sabedoria prática, amável e que visa usar o conhecimento para fazer o bem, né? Agora, uma coisa aí questionamento aqui que me surgiu foi que quando eu estava lendo sobre Jó como um livro sapiencial também, né? Eu vi que existe gente que fala que os livros sapienciais bíblicos se contradizem, porque Provérbios, como você falou, é mais prático, já Jó e Eclesiastes são mais questionadores, né? Por que Deus faz isso? Deus é assim, Deus é assado, por quê? Enquanto Provérbios já diz, se você fizer isso, você vai prosperar. Se você fizer aquilo, a sua vida vai dar errado e tudo mais. Você acha que esses livros se contradizem? Que Jó, por exemplo, contradiz Provérbios? Jó e Eclesiastes são diferentes? Ou as naturezas desses livros são diferentes? Elas se complementam? Certo, boa pergunta, né? Isso é, inclusive, até para quem nos ouve. Então, citando o Gordon Fee e o Douglas Stuart, a gente dividiu esses dois tipos de sabedoria, né? Sabedoria especulativa e sabedoria prática. Na verdade, do ponto de vista das ênfases, são ênfases diferentes.
A grande questão é a interrogação sobre a existência, né? Eu diria, se a gente trouxesse Eclesiastes para a modernidade, eu diria que Salomão seria um existencialista, né? Um existencialista no bojo, por exemplo, é de um Sartre às avessas, né? Porque o Sartre, por exemplo, enxergava a realidade humana como caos, né? E ele dizia que o inferno são os outros, que as relações humanas trazem essa perspectiva do homem para a própria angústia. Né? E surge aí na modernidade... Tem até um filósofo cristão, né? O Kierkegaard, antes, né? O conceito de angústia. Ele é o pai da filosofia da angústia. Porque ao olhar o ser humano e a existência sobre a Terra, muitas coisas vão, vamos dizer assim, tolhindo a nossa capacidade de viver o prazer. Então, à medida que a gente vai aprendendo as regras sociais, essas regras, do ponto de vista do existencialismo, vão, vamos dizer assim, sufocando o nosso desejo pelo prazer. Então, esse sufocar do nosso desejo causa angústia. E aí o homem indaga a si mesmo qual é a finalidade da vida. Viver essa coisa, essa tensão, né, que a Bíblia chama de luta entre a carne e o espírito, e os filósofos chamam de a filosofia da angústia, eles ficam buscando a existência. E você vê que esses filósofos existencialistas, grosso modo, morriam muito cedo, né? Sim. Às vezes de doença. Eram meio deprimidos, né? Deprimidos. É verdade. Nesse sentido, eu diria que Eclesiastes é um tipo de filosofia existencialista, mas não a filosofia existencialista do ponto de vista horizontal, né? Porque a solução para o homem não está na nossa dimensão humana, mas Eclesiastes faz nos voltar para Deus, né? Capítulo 12, ele diz que o fim último da vida é cada um olhar para Deus e ver as suas obras, e disso eles vão ser julgados. Mas, olhando para Jó, a grande questão em Jó é o que nós vamos tratar mais à frente, que é a questão da teodiceia, né? Que é explicar a existência do sofrimento, qual é a finalidade do sofrimento. Então, essa é a grande questão de Eclesiastes e de Jó. Provérbios, não. Provérbios provavelmente foi um livro escrito por Salomão já na sua meia-idade, né? Eclesiastes possivelmente no final da sua vida. Já parece um velho que, olhando para trás, Sim. olha a juventude e diz, cara, não façam o que eu fiz. Né? Não façam, aprendam comigo, eu já sou velho, já tive várias mulheres, né? Já tive muitas coisas, já construí tanta coisa, poder, dinheiro. Até por ele ver que com todo o conhecimento dele, ele ainda se afastou dos princípios de Deus, né? Com várias mulheres estrangeiras e outros deuses e tudo mais. Aí uma dica para a juventude aqui nos ouve, né? Cuidado com a mulher que você vai escolher, né? Com o rapaz que você vai escolher, porque não tem mulher que abençoa mais ou menos, nem homem que abençoa mais ou menos. Então, ou vai abençoar ou não vai abençoar, né? Então, olhando para Provérbios, é uma sabedoria de Salomão, já na sua velhice, para a juventude, para dizer, olha, a coisa mais importante que vocês têm que fazer é lembrar do Criador no dia da mocidade, viver com Deus, viver com a mulher que você escolheu para casar e ser feliz. Então, são ênfases diferentes e, sobretudo, o período, né? Se a gente coloca Jó, por exemplo, do ponto de vista do que a tradição diz, Jó possivelmente foi escrito na época patriarcal, né? Por quê? Porque você não vê em Jó nenhuma menção de elementos fundantes da história de Israel, tipo o Êxodo, por exemplo. Não vê. Né? Os livros de história, eles demarcam momentos importantes da história. O Êxodo, Jó não fala. Ele não fala da entrada em Canaã. Então, marcos históricos poderiam delimitar um período mais avançado do livro de Jó? Não temos. O que nós temos? Uma sociedade agropastoril, um tipo de pai sacerdote, né? Um fazendeiro oriental que sacrifica pelos seus filhos, bem parecido com a época de Abraão. Tá? Então, bem possível que o livro de Jó é paralelo ao livro de Gênesis. Já a literatura de sapiencial já é do século X, mais ou menos, antes de Cristo, época de Salomão. Então, são períodos históricos completamente diferentes e ênfases também diferentes. É isso aí. Inclusive, para alguns autores, né, o livro de Jó, pelo que eu pesquisei aqui, ele é considerado um drama, né, com uma pitada de poesia e um conteúdo histórico, né, um verdadeiro ápice, mas, na verdade, o verdadeiro ápice do livro de Jó, né, não é o literário, não é o filosófico, não é o histórico, nem o sociológico ou psicológico, mas o que está por trás daquela história, né? O que move realmente, né? Se o problema é a solução, será que há razões para nós nos preocuparmos? E se ele não há solução, também há razões para que a gente possa realmente se preocupar?
Então, assim, são questionamentos que a gente faz ao longo da leitura do livro e que a gente vai realmente descobrir por que Jó passou por tudo aquilo, né? Exato. E que Deus estava presente. Só pegando um pouquinho aqui, eu achei muito interessante, Hamilton, quando você comparou, né, com Gênesis, porque a Bíblia é incrível, não tem como você não viver, tá toda hora trazendo alguma coisa que você já viu lá atrás, mas que foi ressignificada, né? E eu acredito que Jó esteja nessa pegada. Joia. Mas vamos lá, continuando aí, Daniel, vamos lá. Bom, então, Hamilton, uma outra pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, sobre o próprio livro em si de Jó. Certo. O que a gente pode falar? A Aline mencionou aí que ele tem poesia, ele tem drama, ele tem diversas qualidades, né, no livro que o categorizam de diferentes formas, tem sabedoria e tudo mais. O que a gente pode falar sobre a estrutura que compõe esse livro, as divisões que ele pode possuir e a mensagem central dele? Muito bem, muito bem. Esse primeiro episódio é muito legal porque ele vai lançar o pano de fundo, né? A gente está olhando sobre o prisma filosófico, teológico, e o segundo momento será uma ênfase mais bíblica, tá? Então, mas do ponto de vista do próprio livro, eu diria o seguinte: se a gente olhar a questão linguística, talvez um dos livros mais antigos da Bíblia, do ponto de vista da própria escrita, tá? Jó foi escrito em aramaico, possivelmente, segundo estudiosos da linguística bíblica, o livro é o texto mais antigo, é o aramaico mais antigo, que se compararia a Juízes capítulo 5, que é a história de Débora, tá? Que também foi escrito em aramaico. Então, ambos textos é um aramaico antiquíssimo, tá? Muito antigo. Do ponto de vista da própria estrutura do livro, a gente tem 42 capítulos, em que você tem no capítulo 1 o grande cenário, né? Capítulo 1 e 2, o cenário, a abertura do drama, o problema do sofrimento lançado, e do capítulo 3 em diante até o capítulo 37, a discussão rasteira, horizontal, a partir da tradição, porque naquela época havia várias escolas de tradição, de sabedoria, tá? Um dos amigos de Jó, de Temã, tá? Temã, possivelmente, segundo a geografia bíblica, é um espaço de descendentes de Esaú, tá certo? Do Monte Seir. Então, possivelmente, a tradição, a família de Esaú, desenvolveu ao longo da história certos núcleos de estudos, de sabedoria, e aí um dos amigos de Jó é um herdeiro dessa tradição e traz ali. Então, na verdade, ali são várias tradições de sabedoria para tentar explicar o sofrimento humano, né, os amigos de Jó. E aí, nesse sentido, o livro de Jó é um contraponto à sabedoria da tradição da época. Qual era a tradição da época? A lógica era o seguinte: se você obedecer, você vai ser abençoado pelos deuses. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Essa é a lógica. Justiça retributiva. Justiça retributiva. Então, obediência é igual a bênção, desobediência é igual a maldição. E leia-se maldição, nada místico, né? A gente assiste hoje um movimento aí chamado de quebra de maldição, maldição hereditária. Simplesmente na Bíblia, a maldição, você vê isso no Deuteronômio, é a consequência da desobediência a Deus. Sim, nada mais do que isso. É verdade. Simples assim, nada místico. É a consequência da desobediência. Então, nesse aspecto, Jó é o contraponto à tradição da época. Porque como pode? Jó se dizia justo e estava sofrendo. E os amigos dele, rapaz, isso não está na lógica da tradição da sabedoria. Então você não deve ser justo. Você não deve ser justo, né? Então, a discussão se dá do capítulo 13 até o capítulo 37 na dimensão rasteira. E o último bloco, que seria o epílogo, né? Eu digo assim, o epílogo não, o início do epílogo seria o capítulo 38 até o capítulo 42. Porque no capítulo 38, sobretudo 38 e 39, é Deus falando. Até então, Deus é o grande juiz que está nesse debate filosófico, né, de sabedoria, está olhando o pessoal discutir do ponto de vista rasteiro. Só escutando, balançando a cabeça assim, misericórdia. Não estão entendendo nada. Né? Esses caras não estão entendendo, né? Porque nem Jó estava entendendo. Sim. Porque, do ponto de vista do início do debate, o debate começa, eu diria, do ponto de vista metafísico e atemporal, entre Deus e Satanás. O start está aí. Mas, na verdade, quem dá o start é Deus.
né? Veja aí a soberania de Deus na história, né? Ele diz o seguinte: está vendo meu servo Jó? Ele me obedece, né? Então Deus se vangloria pela obediência de um homem íntegro. E o Ricardo Barbosa tem um livro interessante, né, sobre espiritualidade, que ele diz que, na verdade, o livro de Jó é uma aposta. É uma aposta entre Deus e Satanás. E Deus quer provar que o homem pode obedecê-lo por amor, simplesmente. E Satanás quer provar que o homem só obedece a Deus por suas benesses. Né? Então, todo o livro seria um descortinar disso. E Deus quer provar que Jó o ama e o obedece simplesmente por amor. Então, eu diria que a temática central seria a questão do problema do sofrimento, né? Que Deus permite o sofrimento na vida do seu povo, daqueles que o amam, como um certo tipo de purificação, né? Não sei se vocês já ouviram falar do cadinho, né? A Bíblia fala dele. É um tipo de recipiente que o ourives usava para a purificação do ouro, né? Então, o cadinho era aquele recipiente, aí o ourives colocava o fogo e deixava esquentar, esquentava muito, até que o calor era tão grande que derretia o ouro e as impurezas subiam, né? E o ouro, aquilo que não prestava subia. E vocês sabem, na tradição do ourives, quando é que o ouro está pronto? O ouro está pronto quando o ourives consegue olhar e ver a sua face. Uau! Né? Então, isso é interessante, né? Uma ilustração de como Deus olha para nós e permite o sofrimento. Eu vejo isso em Jó. Ele permite o sofrimento na nossa vida, como diz Jó, para que ele se revele em nós, para que ele veja sua face em nós. Para que o que sobre, na verdade, é somente ele, né? Quando ele olhar para nós e perceber o sofrimento, eu acho que eu já posso parar. Já estou vendo, já estou me vendo nessa pessoa. E nisso ele reconstrói a nossa verdadeira identidade, né? Isso. Ele vai retirando aquilo que nos corrompeu e colocando somente a devoção a entregar a ele, né? Porque à medida que a gente sofre, mais permanece, a gente se purifica e se torna mais precioso para ele, né? No sentido de que ele removeu aquilo que nos afastava dele. Né? Perfeito. Na verdade, todos nós temos essas questões, são os nossos ídolos, né? Então, eu acho que Deus permite as situações difíceis, o desemprego, às vezes o luto, né? A gente assiste aí o momento ainda finalzinho da pandemia, mas Deus permite as situações da nossa vida, o luto em muitas áreas, o luto emocional, físico, espiritual, o caos, porque Ele quer que em nós somente Ele esteja entronizado, né? Tudo que sejam outros deuses possam ser colocados abaixo e somente ele seja entronizado, né? E aquela pergunta capciosa, isso é um egoísmo da parte de Deus? Na verdade, eu acho que não. Eu acho que Deus... porque Deus foi acusado de egoísta pelo próprio inimigo, né? No Gênesis, quando ele diz assim, olha, falando para Adão e Eva, eles não querem que vocês comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a eles. Então, Satanás apresenta um Deus que ele não quer ter iguais, né? Isso. Sonega o seu poder simplesmente por vaidade. Eu não vejo um Deus vaidoso nesse aspecto. Né? Na verdade, a questão ali para mim era o limite. Tá? E não o envaidecimento de Deus e não partilhar o seu poder. Porque Deus é autossuficiente. Né? E ele vê a necessidade do ser humano ter limites. A gente assiste hoje uma sociedade que rompeu as fronteiras do limite e nós assistimos o caos. Estou nessa prerrogativa aí de adorar Jesus, né? Adorar Deus pelas benesses que ele oferece. Eu lembrei agora de Jesus, né? Quando ele estava lá no monte, que Satanás ofereceu o mundo para ele, se ele prostrado o adorasse. Né? Então, o livro de Jó, nessa relação dos escritos com esse sofrimento humano, né? Até inocente, digamos assim, porque Jó era um homem íntegro, e como que um homem íntegro daquele jeito, com tanta devoção a Deus, passa por tudo aquilo? Então, muitas pessoas questionam isso, e o livro de Jó constitui esse cenário para uma discussão da problemática do sofrimento humano, né? Sobre a perspectiva de Deus, de crer em Deus, mesmo que a vida pareça injusta. Isso. Né? Isso que eu... Sim, inclusive, em relação a isso, a gente pode entrar aqui num outro ponto, que eu vou falar um palavrão agora aqui, teodiceia. Uau. Uma palavra aqui que talvez muitos que estão vendo aí não conheçam.
Mas primeiro eu vou pedir para o Hamilton explicar o que é Teodiceia. Muito bem. E o que é que tem a ver isso aí com o livro de Jó? Do ponto de vista etimológico, Theos, Deus, né? Diceia vem do verbo grego de que, ou do substantivo, melhor dizendo, justiça, né? Então, a Teodiceia é a tentativa de explicar a justiça de Deus no mundo e a justiça de Deus no mundo mal. Então, como explicar a existência de um Deus bom frente à realidade do mundo mal? Isso é a questão da Teodiceia. A gente vê isso muito claro em Abacuque, no Velho Testamento, e em Jó também. Tá? Inclusive, tem uma tradição que diz que o livro de Jó talvez seja uma parábola da história do sofrimento do próprio povo de Israel. Né? Então, o povo de Israel sofreu, a gente sabe, desde o seu nascimento até hoje, né? Verdade. Esse povo sofre. Então, o livro de Jó seria uma parábola ampliada para mostrar a questão do sofrimento, ilustrando o sofrimento da história de Israel. Né? Pois falando de Teodiceia, assim, a gente olha para o livro de Jó, como você falou, né? Ele começa com essa aposta entre Deus e Satanás, dizendo, olha só, ele é capaz de me servir por amor, né? Não só porque ele está se dando bem, né? Sim. E aí Satanás vai lá e destrói tudo na vida de Jó, ele sofre. E chegam os amigos dele dizendo, se você está sofrendo, é porque você de alguma forma praticou injustiça, você fez algo contra Deus, você fez algo que não agrada, então você tem que se purificar, né, para poder ser aceito novamente por Deus. E, como a gente viu, esse livro é justamente uma forma já muito antiga, né? Inclusive, olhando para o Velho Testamento, muitas pessoas acham que o Velho e o Novo Testamento são muito diferentes, né, nas suas abordagens de como Deus funciona, mas um dos livros mais antigos está aí quebrando essa ideia da justiça retributiva, né? Sim. Mostrando que não é simples assim como se pensava nessa época, né? E já apontando para o que um dia seria conhecido como a graça de Jesus, né? Que ela independe da ação humana, seja positiva de obediência ou negativa de rebeldia, porque existe uma graça que é capaz de suplantar isso, né? Sim. Mas, voltando aí para essa questão do sofrimento, o grande problema do sofrimento, que até hoje a filosofia discute, né? E até hoje muitas pessoas rejeitam a existência de Deus, ou pelo menos o Deus cristão, e vão às vezes para um tipo de deísmo, né? Uma ideia de que existe uma entidade espiritual mais abstrata, né, que influencia de alguma forma o mundo. Mas existe um grande questionamento filosófico de pessoas que dizem assim, rapaz, se o mundo tem um sofrimento dessa magnitude, se o mundo é mal dessa forma, então ou é porque Deus não existe, ou é porque ele não é bom, ele é todo poderoso, mas ele é mau, e por isso ele permite sofrimento, ou é porque ele é até bom, mas ele não é todo poderoso, ele não é onipotente, senão ele ia acabar com o sofrimento, né? Então, como é que a gente consegue olhar para isso e pensar na Teodiceia, que é essa defesa da justiça de Deus, diante desse sofrimento no livro de Jó? Maravilha. Então, como eu disse inicialmente, há várias escolas de sabedoria na época, né? Mas todas elas tinham essa equação, digamos, teórica. Então, bênção é igual a obediência e maldição é igual a desobediência. Jó é o contraponto. Deus quer mostrar exatamente o contrário, que o justo pode sofrer. Aquela pessoa que anda certo, né, ela pode sofrer. Aquela pessoa que anda obedecendo a Deus pode sofrer. Agora, Jó não conseguia compreender isso porque a lógica da época estava na mente dele. Então, ele não entendia. Eu sou um homem bom, eu sou um homem íntegro, eu cuido dos meus filhos, eu pago meus impostos e está dando tudo errado na minha vida. Né? Talvez alguma pessoa que está nos ouvindo agora pode estar passando por isso. Né? Uma pessoa ética, de repente um crente em Cristo Jesus, um novo convertido, começou a vir para a igreja, começou a andar com Jesus, começou a dar tudo errado. E agora, né? Deus me abandonou, Deus não existe. Bom, eu acho que isso é muito compreensível à luz da própria palavra de Deus. Então, eu citei aqui o exemplo de Abacuque. Abacuque é um exemplo claro da Teodiceia, em que ele olha para o problema do mal no mundo e ele diz assim, Deus não está vendo isso. Né? No primeiro momento, é a constatação. Você vê em Abacuque, ele constata. Deus, o Senhor não vai fazer nada? É a primeira pergunta dele. Eu estou vendo a violência, eu estou vendo o mal. Como a gente hoje aqui, uma parábola dos dias atuais. Estou vendo os índices da Secretaria de Segurança Pública de homicídio no meu estado, na minha cidade, e ninguém faz nada. Né? Então, ele vindica a justiça. Então, a grande questão é essa, Deus não faz nada.
E no segundo momento, Deus diz, não, filho, preocupe não, eu sou soberano, eu vou fazer aqui. Só que ele responde o seguinte, eu vou usar os babilônicos para punir os israelitas. Aí a cabeça do cabo vira, né? Aí Os virou. babilônicos, que são um povo totalmente, né, pagão. Como é que pode? Aí a segunda questão é o segundo dilema. Primeiro dilema, Deus não está vendo. Segundo dilema, Deus vai fazer, mas vai usar o ímpio para punir o justo. Como assim? Como é que pode uma coisa dessa? Aí ele vai discutindo com Deus, até que no capítulo 2, verso 4, ele entende a resposta de Deus. Deus diz assim, não se preocupe, o justo, ele vai se autodestruir, a sua alma se incha nele mesmo, no seu orgulho. Mas o justo não, o viverá, ímpio, né? O ímpio vai se autodestruir, mas o justo viverá pela fé. Essa é a centralidade do livro. Aqui está a explicação da Teodiceia. No meio do mal do mundo, Deus permite que a gente possa fazer escolhas, e a grande escolha de viver pela fé. Né? Quando ele entende isso, aí o capítulo 3 é o descortinar da alegria completa. Né? Eu vou ver se não tiver a uva na plantação, se as ovelhas não derem o que tem que dar, se a natureza não produzir, mesmo assim eu vou me alegrar em Deus. Né? É um tipo de parábola de Jó também, eu diria, né? mais nova, mais moderna, é um texto do século VI, mas essa é a grande questão. Deus permite o sofrimento no mundo para, assim, do ponto de vista das pessoas que não conhecem a Deus, é difícil explicar isso, porque parece um Deus masoquista. Sim. Né? Um Deus que gosta de ver o seu povo sofrer. Mas é interessante quando a gente passa uma dificuldade, no final a gente atravessa, a gente muda. Nós nos tornamos outra pessoa. Por exemplo, quer assistir um depoimento? Eu me lembro de um depoimento que eu vi há pouco tempo no Fantástico, eu acho, de uma moça que estava com um câncer terminal, né? Eu acho que foi o Cabrini que fez muito interessante, tem no YouTube isso. É de uma moça que fez um depoimento com o Cabrini e ela tinha pouco tempo de vida. Né? O médico já havia dado, tipo assim, terminal, acabou. Mas engraçado que naquele depoimento, aquela mulher, todo santo dia, tinha um sorriso no rosto. Mas sabia que ia morrer, sabe? E o Cabrini perguntava, mas o que você acha da vida? Não, eu acho que a vida é maravilhosa. A gente tem que viver. Né? Porque a alegria dela não estava na possibilidade da morte, mas ela tinha algo dentro dela que significava a sua vida. Né? O depoimento é fantástico, você pode encontrar, coloca lá para pesquisar, você vai encontrar. Mas, só para a gente finalizar esse bloco, eu acho que Deus usa o que eu chamo de a pedagogia do sofrimento para moldar a nossa vida, para transformar o nosso caráter. Lembra? O ourives olha para o cadinho e o fogo está queimando, as impurezas estão subindo, mas quando ele olha no ouro e consegue ver a sua face, reflete a sua face, ele cumpriu o seu objetivo. Eu acho que é isso. Deus não é masoquista, né? Exatamente. É interessante que hoje eu recebi aqui um questionamento, né? Por exemplo, um casal que resolve ter um filho, não programado, digamos assim, e vive numa situação de risco e tem aquela criança, mas aquela criança não pediu para nascer. Né? Aquela criança vai passar por todo aquele sofrimento, aquela dificuldade por não ter uma família estruturada, não ter condições. E aí, onde está Deus nesse momento? Né? Então, sempre está esse embate aí entre a integridade de Jó, por exemplo, e a justiça de Deus. Né? E esse sofrimento, como a gente já disse aqui, é um pano de fundo, um mero pano de fundo para revelar uma grande verdade sobre Deus, né? Como essa história do ouro, né? Que você deu o exemplo do ourives, que depois de tudo aquilo, de todo aquele fogo, de todo aquele sofrimento, aí Deus enxerga realmente no próprio Jó e na gente, na nossa caminhada, quando a gente está preparado, né? Às vezes mesmo na minha própria vida, diante de um sofrimento, por exemplo, eu passei por um relacionamento tóxico, por exemplo, né? Então, eu passei tanto tempo sofrendo. Sei que foram escolhas minhas, claro, né? Más escolhas, mas no auge que eu disse, Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais isso para a minha vida. Então, naquele momento, eu senti
realmente foi assim um alívio, assim, como se eu tivesse tirado um fardo grande da minha vida, né? Porque eu entendi que Deus estava comigo até nos meus 10 caminhos, né? Que ele me poupou, eu consigo enxergar hoje que ele me poupou de muitas coisas, de um casamento com uma pessoa que possivelmente eu não estaria mais casada hoje em dia, né? Um filho que poderia ter sido criado nesse ambiente, com um pai ausente, com muitos problemas como ele tinha, né? De caráter e outros mais. Então, assim, eu olhando sob essa perspectiva, eu até agradeço por tudo aquilo que eu passei. E hoje o meu sofrimento ele serve para que eu possa ajudar outras mulheres, outras pessoas que enfrentam a mesma coisa que eu. Né? Então, as nossas lutas, elas também são usadas pelo Senhor para abençoar muitas vidas, né? E às vezes a pessoa que sobreviveu a um câncer ou uma guerra, né? Como um exemplo do que está acontecendo ali. Imagina um soldado quando volta de uma situação daquela ali da Ucrânia com a Rússia, né? E entre outras guerras que a gente já passou, ou até uma pessoa que é preso inocentemente, estava no lugar errado, na hora errada, foi pego com alguma coisa e está lá no presídio sofrendo e não fez nada. Passa anos, como a gente vê exemplos, né, de várias pessoas que acontece esse tipo de injustiça. Tudo isso a gente pode, às vezes, questionar onde está Deus nisso aí, né? Mas ele está. O bom de tudo isso é que ele está presente, mesmo no sofrimento. É verdade. E eu vejo também, no bojo da discussão sobre a Teodiceia, a soberania de Deus. Né? Então, Deus é soberano sobre todas as coisas. Um dia, esse sofrimento nosso pode passar aqui, né? Ele pode ser temporal, mas a promessa de Deus é que um dia os reinos da terra serão do nosso Senhor Jesus. Amém. E aí não haverá mais lágrima. Né? Interessante o texto de Apocalipse, que Deus enxugará dos nossos rostos toda a lágrima. Então, eu acho que Jó ele é um prenúncio na dimensão horizontal aqui de que Deus usa o sofrimento para nos educar. Né? Eu acho isso muito claro. Talvez em Hebreus capítulo 12, quando diz que o pai disciplina o filho, né? Deus não disciplina os bastardos, mas disciplina aquele que é filho. E ele usa as situações da vida. Ora, coisas que a gente procurou, erros nossos, e Deus usa também. Ora não, ora nós como Jó, nós somos pessoas que estamos caminhando de forma correta, ética, mas ele vai permitir alguma coisa na nossa vida para nos aproximar dele. Né? Não do ponto de vista masoquista, mas que a intenção dele é nos usar para a glória dele. E eu tenho, para finalizar a minha fala nesse momento, a compreensão de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nada virá sobre mim, você Amém. Que nos ouve aí, que Deus não permita. Né? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que não vem nenhuma provação sobre nós que a gente não possa suportar. Então, se ainda está doendo em nós aí, é porque ele diz que, rapaz, você está aguentando. Né? E ele vai dar o livramento. E digo mais, como a gente costuma dizer aqui, que Deus não desperdiça nenhuma dor, ele vai usar sua dor, para consolar outros. 1 Coríntios capítulo 1, né? Que as consolações que a gente recebe de Deus são para consolar outras pessoas. Uma mãe solteira sabe a dor de não ter um marido. E ela pode aconselhar uma outra mãe solteira. E assim por diante, né? Amém. É verdade, é verdade. Então, finalizando aí o nosso podcast, né? O nosso IBCcast, Daniel, o que é que você acha? Deus não deu a Jó explicação, mas deu-lhe restauração. Cara, é engraçado porque eu já ia falar isso, né? Uma coisa central é que a gente vê que Deus gosta de trabalhar com restauração, né? Então, a gente já nasce precisando de restauração. Esse menino que você falou, que nasce numa situação de sofrimento, ele nasce precisando encontrar o Senhor, encontrar a graça e ser restaurado por Ele para ser purificado como esse ouro, né? É verdade. Amém, né? E a gente vê tantos exemplos de crianças que são tão amadas, né, futuramente, por outras famílias, né? Exemplo da própria adoção, né? Quando a criança está numa situação, um adolescente, né, está numa situação de que precisa, num abrigo que precisa de alguém e já passou por tantas coisas e de repente ele encontra uma família que acolhe, né? Então isso é o que Deus faz com a gente, né? É a adoção do Pai, né? Nós fomos adotados por Deus, né? Somos amados, filhos amados de Deus. E eu tenho certeza que
todo esse processo, inclusive quando a gente está cantando aquela música, usa-me, Senhor, né? Então, mesmo no sofrimento, o Senhor vai nos usar e vai nos abençoar. Então, Hamilton, muito obrigada por essa mensagem. Daniel, muito obrigada pela sua participação fenomenal, né? Em mais um IBCcast. Eu estou muito feliz porque é um tema que requer assim muita, como é que eu posso dizer assim, muita coragem, né? De você assumir diante de Deus que você tá com Ele, não pelo que Ele te dá, mas pelo que Ele é, né? Ele continua sendo Deus em todas as situações. Então, você ter essa consciência, ter essa devoção ao Senhor, independente das circunstâncias, como diz lá em Abacuque, é uma bênção, né? Amém. Então, os tempos mudaram, mas Deus não muda. E é isso aí, gente. Amém. Amém. Finalizamos mais um IBCcast, o episódio 1. Mas não se preocupe, porque haverá continuidade com o episódio 2 do livro de Jó. Então não perca, fica ligadinho aí, porque a gente vai disponibilizar para vocês a cada semana um episódio tanto do Mais Bíblia como do Gerações. Então acompanhe pelas redes sociais da IBC, acessando YouTube, Deezer, Spotify e IBC Fortaleza. Muito obrigada, fique conosco, que Deus te abençoe.